É emocionante fazer Heron. Às vezes eu até me empolgo, porque Heron vem de uma história. Eu venho de uma história de 40 anos de capoeira praticamente, 39 anos, e Heron vem de uma história de 52 anos, por aí mais ou menos, de capoeira. Eu comecei em 73, eu jogava futebol. Naquela época eu era um dos maiores goleiros na época, no futebol. E eu via capoeira. Tinha um colega meu que passava na frente com um pedaço de madeira, com a cabaça. Eu ficava olhando aquilo lá, né? Caminhando ali pela rua 24 de outubro, eu me deparei com uma pessoa que estava trabalhando em uma obra. Para minha felicidade, a gente mantém essa relação de amizade até hoje. Quem era aquela pessoa? Era o mestre Heron, que estava começando o seu aprendizado na capoeira. Filho de baiano, sou de Pastorel, né? Filho de baiano, eu vi aquele negócio, um dia eu perguntei para ele o que era aquilo. Ele falou assim, um birimbau. E ele me chamou até, ei, você tá indo aonde? Eu falei, vou ali na casa de um pessoal que treina capoeira. Ele, é o mestre Edmundo Souza. Comecei, treinei um ano, o Edmundo foi embora e eu tive que segurar essa bandeira até hoje. E ali começou a nossa amizade, o Heron foi desenvolvendo e se tornou um brilhante capoeirista. Chegando ao ponto de conquistar um campeonato nacional em nome do nosso estado. Cuiabá assombrou, não conhecia. E a capoeira com o brasileiro, de repente aparece aquele negrinho fininho, parecia uma cobrinha, voando. Nunca tinha visto aquele, estava ele e o professor Edmundo, que foi o primeiro professor dele. Fui campeão brasileiro em 85, no ginásio do América. Foi um espetáculo que quem viu jamais vai esquecer. E de lá para cá, foi um mestre Heron. Aí daí cresceu e a capoeira foi desenvolvendo. Foi escolhido uma galera para que a gente fosse para o Campeonato Brasileiro. E eu fui nessa delegação, de 3, aliás, com o mestre Heron, 4 e mais uma equipe. Foi muito bom. Em 1987 mesmo, quando voltei, eu criei meu grupo União Arte Negra com a anuência do mestre Heron. Ele falou, está apto. Eu fui lá para aquele centro comunitário do CPA1, lá onde eu comecei com ele, lá eu passei a dar aula. E foi muito interessante essa história para mim, que eu guardo no coração isso aí. Aí, onde eu comecei a aprender com o mestre, eu voltei a dar aula e tive para mais de 70 alunos, que hoje são espalhados em Mato Grosso todo. E nós fomos vendo isso todo. Hoje é um dos movimentos mais organizados que nós temos aqui. Tanto é que já estão hoje, são tombados pelo patrimônio histórico. E a gente fica alegre de ter ainda vivo eu estar aqui falando do início do que nós vimos. Que naquela época a capoeira tinha uma certa discriminação. Era coisa de bandido, quando na verdade não existia nenhum bandido naquele meio. Existiam jovens que queriam preservar a sua saúde, conhecer dessa arte 100% brasileira, hoje existente em mais de 180 países no nosso planeta e conquistando todos os espaços. Nós vemos aí capoeirista com mais de 60, de 70 anos ainda jogando. E nós tivemos uma vertente muito grande para a capoeira regional. É uma capoeira criada por Emanuel dos Reis Machado, conhecido mundialmente, o mestre Bimba, né? E assim nós fomos desenvolvendo as 8 sequências, fomos aprendendo birimbau e hoje somos o que somos. Nunca esqueci as 8 sequências de Bimba, nunca se esqueça que a capoeira regional está nas 8 sequências de Bimba, nada mais. E como estou de parabéns à capoeira. Cresceram, evoluíram, organizaram. Hoje, para nós, é orgulho mato-grossense. Eu falar que vi o início, sinto orgulhoso. Marinheiro, eu não tenho amor. Marinheiro, eu sou da Bahia. Marinheiro, de São Salvador. Marinheiro, marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do Brasil. Logo, mestre Heron vai para a Casa da Cultura em 82. Lá a gente fazia, ele dava aula em cima, sabatinava a gente e embaixo, né, onde tinha vários artistas, como Nico, da dupla Nico e Lau, etc. Ali, né, Guapo, da viola. Achei muito interessante aquela mistura de cultura ali, entendeu? E eu fiquei mais ainda impressionado com aquilo. Em cima a gente, embaixo o pessoal fazendo aquela cultura toda, palha e tal.
muito legal. Aula de pandeiro, aula de violão e tal. O Alan chegou na Casa da Cultura, era o garotão, o Júlio Renner que levou ele lá. E ele treinava. Mas a gente não pergunta, era muita gente na época. Quando surgiu Malhação, eu era como se diz, o rei, né? Na Casa da Cultura você chegava lá, você via carros e mais carros, as mulheres mais lindas de Cuiabá faziam capoeira, e o Alan estava incluído naquele, ele era muito amigo do Júlio Renner. O Júlio Renner era para estar aqui. Júlio, você tem que aparecer, cara. Você só ajuda o mestre, mas não aparece. Aí quando ele chegou para mim e falou agora no encontro que nós tivemos lá na Casa Cuiabá, ele falou assim, eu fui seu aluno. Eu falei, eu lembro. Era gurizão, era muita gente que você tinha que, né, aquele jogo de cintura, muita menina, muito pessoal. E o Alan era um dos alunos meus. Inclusive agora eu vou ver se eu consigo dar um presente para ele, porque no dia do encontro a minha arma arrebentou. Meu berimbau estourou com ele. Ele olhou e falou assim, mestre, como que... Eu falei, cara, meu berimbau tem 20 anos e foi explodir agora, logo aqui, numa época, numa coisa tão gostosa, numa data tão comemorativa com você. Obrigado, Alan. Estamos aí, hein? Obrigado por tudo. Quem não conhece Heron no mundo da capoeira? E o Heron é uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa muito honesta, uma pessoa que chega a ser as raias da pureza. Heron nunca se envolveu em crime, nunca se envolveu em briga. Ele foi um exemplo de mestre mesmo. Então essa história dele foi conquistada, eu digo, com muita sabedoria. E ele é merecedor de toda essa honra que hoje ele ostenta. A gente brigava para ele para que colocássemos, que fizéssemos batizado da capoeira. Batizado de capoeira, mas ele não gostava do lance de batizado de corda, porque ele dizia que corda para segurar as calças. Ele nunca gostou de batizado de cordas. Ele avaliava cada aluno seu sabatinado com os mais antigos, como Leopoldo, outros camaradas. Mestre Frecha, que chegava lá e ajudava a avaliar, né? Mestre Frecha, eles são da década de 70, então já ajudava o Heron em 82, 83, na Casa da Cultura, a sabatinar a gente. Falar sobre a capoeira no Mato Grosso, Cuiabá, no Brasil, isso é muito importante. Para mim, fico emocionado de ter sido convidado para falar sobre isso, porque nós estamos falando do que há de mais genuíno e o que há de melhor em termos de cultura no nosso país. São as raízes, e aqui nós estamos vendo os grandes mestres e viemos falar do início da capoeira aqui. Não adianta você querer ser capoeirista. A capoeira tem alma. A capoeira que nos escolhe. E a capoeira escolheu o Heron. Capoeira é minha vida. Capoeira me deu de tudo. A hora que eu mais precisei da capoeira, que todo mundo sabe que há 6 meses atrás, se não fosse a capoeira, talvez eu não estaria dando essa entrevista para vocês. Eu quase viajei. Mas a capoeira reuniu e o criador falou assim, não, mestre, você vai ter que fazer mais alguma coisa, fazer algum sonzinho mais. Eu acho que é tudo isso. Tudo isso que vocês viram falar de mim é real. Aqui não tem mentira. E eu agradeço a Deus por tudo. Obrigado, capoeira. Obrigado.